Então, guys, vamos para mais um reacten aqui. Mais um reacten, e daí a gente vai para o Valorant. Aí, olha o equilíbrio, Pocando. Olha o equilíbrio, Pocando. Fala agora. Não tem como, né, meu Kelsons? Olha aí. Olha todo mundo lá no canal de cortes almoçando, jantando hoje. Já tem almoço e janta garantido, tá? E vamos falar sobre o Rakan News, né? Eu não sei se, na verdade, ele não quer ser chamado de Rakan News, porque o user dele agora é Barp999. Entendi, foi nada, né? Entendi, foi nada. Mas, tá aí. Planilha LTA Sul, terceira etapa. Mudei a cor do interesse por conta dos nossos amigos daltônicos. Espero que tenha melhorado. Vamos lá, vamos ver como está se desenhando essa LTA Sul 2025.3. Fluxo, Kurt, Yamp, Fu, Marvin, Prodelta. A gente já vai começar com um assunto delicado aqui, guys. Eu peço a atenção de todos vocês e a sensibilidade de todos vocês pra gente conversar sobre isso. Guys, veja bem. Eu acho que só Deus pode falar até onde uma pessoa pode chegar ou não chegar. Porém, entretanto, todavia, eu era muito defensor do Yamp em 2024. Vocês sabem disso, eu era o agente dele. Mas não faz sentido o Yamp ser contratado para a LTA Sul. Não faz sentido. Desculpa. Não faz sentido. Nesse momento, o Yamp... Eu não vou dizer o Yamp, tá? Porque não é decisão dele ser contratado. Quem contrata e faz o contrato dele é a organização. Então, nesse momento, o Fluxo, ele está preferindo acreditar no Yamp que, mano... Eu não vou tecer palavras nesse momento, eu vou deixar o histórico falar por si só. Circuito desafiante Split 1. Uma vitória contra a Los Grandes no primeiro, derrota contra o Corinthians, derrota contra a Cade, derrota contra a Kabum, e olha que a Kabum era um time muito ruim. Olha que a Kabum era um time muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu tô falando isso aqui pra não curigar. E já tô lembrando, já tendo cicatrizes de guerra aqui. Acabou um time muito ruim. Perderam. E perderam mal. Perderam mal. Red Kennedys, perderam. Rise, perderam um jogo, mas venceram outro. Perderam. Stelai, perderam. Reds... perderam. Dopamina, perderam. E eu entenderia se o Yamp estivesse sendo afundado e refém. Mas o Yamp era um dos mandantes dessa quadrilha. Entendeu? E falando sobre esse circuito desafiante, eu acho que tem jogadores melhores para estarem nesse Tier 1 do que o Yamp. Doom é um nome melhor para estar no Tier 1 do que o Yamp. Até mesmo o Steiner, que também eu não gostei muito da performance dele, é um nome melhor. Sarolu é um nome melhor do que o Yamp. Sting é um nome melhor para estar no Tier 1. Genkies é um nome melhor para se manter no Tier 1. Sankaze, que tá parado vendendo almoço para comer a janta, é um nome melhor para estar no Tier 1 do que o Yamp. Eu vou ser sincero e falando o que me parece isso daqui. Não vou afirmar, não vou trazer narrativas aqui para vocês, gay-rativas, tá? Eu não vou, mas eu vou dizer para vocês o que me parece, porque eu não sou baú para ficar guardando segredo. A Osh está confirmado no fluxo. Yamp entra logo em seguida. Se essa contratação se concretizar do Yamp no fluxo, eu quero ver... Tem que ter algum canal, algum entrevistador, algum veículo para perguntar para o Aoshi. Por que vocês contrataram o Yamp? Eu quero ver o Aoshi dizer isso, com palavras. Acho que ele não vai falar. Eu acho que, mano... Eu tô me segurando muito porque eu tô numa vibe zen, meu cousins. Mas eu acho que sem brincadeira alguma, se chega para o Aoshi numa entrevista e pergunta, Aoshi, por que o Yamp foi contratado e não outros jogadores do Tier 1? Porque, veja bem, do Tier 2, perdão. Veja bem.
eu vou deixar o Aoshi responder por que o Yamp foi contratado. Ele não foi ainda, né? Ele tá encaminhado. Mas se ele for contratado, responde aí, Aoshi, por que ele foi contratado? João Forró, olha só quem a gente encontra. Picha, muda. Bem? O melhor caminho para o Aoshi é isso. Ele se fazer de muda e dar uma de maluco, porque não tem explicação. Ele vai precisar virar a bicha muda e ficar falando I burn. Porque não tem explicação. Tipo, tem muitos jogadores melhores do que o Yamp, gente. Muitos. E tipo, tá, você vai contratar um jogador velho, igual o Yamp, que não tá em uma boa fase. E pelo contrário, está numa fase bem, né, turbulenta. Pra quê? Pra ser campeão? Pra esse fluxo aqui ser campeão em 2025? Porque beleza, às vezes você contrata um jogador mais velho pra trazer experiência, pra trazer um nível maior, né? Pra trazer maturidade, pra ele ser o capitão. Mas aí vale a pena você trazer o Yamp pra ter esses pontos positivos e viver todos os outros negativos? Gente, eu não sei. Tipo, eu não sei como que o Aoshi e o Yamp não tem cicatriz de guerra um com o outro. De tipo, nossa, nós passamos por tanta coisa errada já que eu nem quero ver você, nem quero mais trabalhar contigo. Não aparece na minha frente, não. Por favor, não me contrata, não. Me deixa desempregado, deixa eu morrer aqui na praia, deixa eu morrer afogado. Eu não sei como que eles não têm isso, entendeu? Às vezes eu já passei por tanta coisa ruim com determinadas pessoas que eu nem quero ver elas, porque eu já lembro da gatilho de determinadas coisas, entendeu? Então, assim, gente, toma vergonha na cara, Fluxo. Toma vergonha na cara. Contratar o Yamp não faz nenhum sentido, guys. Eu tô falando isso não é pra levar hate para o Yamp. Eu falava muito bem do Yamp antes, mas agora é uma coisa esquisita. Mas enfim, deixo aí, vamos ver como vai se desenrolar isso. Fúria vai manter o mesmo time, obviamente. Isurus Gaming mandou o Summit embora e trocou o mid laner. Mantiveram a bot lane. Olha, eu também, guys, eu não sei por que o Luscão tá aqui não, viu? Tô falando lá para vocês, eu não sei não. O Luscão deve estar comendo alguém aí, o dono da Isurus, entendeu? Porque, cara, por nível por nível, tem jogadores até do Tier 2 AD Carry que... Deixa eu ver aqui se tem. Pera, eu vou falar isso não. AD Carry, Trigo... acho que o Trigo ele não é melhor do que o Luscão, não. Micão... Não. Ninja Kiwi ou Luscão? Olha, mano. A gente já sabe como o Luscão é tendo um time bom. A gente nunca viu o Ninja tendo um time bom, meu carorosas. Eu posso ficar maluco, mas eu prefiro o Ninja. Eu não quero desenvolver muito não, mas entre Luscão e Ninja, é porque com o Luscão eu já sei o que vai dar. Com o Ninja não, é uma incógnita. Pode dar pior até do que com o Luscão, mas pode dar bom também. Tá entendendo? Mas tá bom. Los Grandes, Netuno, não. Bini, Bueiro, o Luscão é melhor. Com todo respeito aí o Bueiro, né, mano? Mas o Luscão tem uma... Assim, o Bueiro é melhor do que ele mecanicamente, obviamente. Mas o Luscão tem uma bagagem melhor. Eu prefiro Rabelo a Luscão. Ryze aqui, vamos evitar. O Aikawa é bom, promissor, mas acho difícil. Celo ou Luscão? Olha que eu prefiro até mesmo dar mais uma chancezinha para o Celo do que Luscão, viu? Tô falando sério. Que se eu estiver falando merda, que eu seja preso. Mas eu prefiro isso. Smiley a Luscão eu não vou nem comentar, né? Que isso daí é Smiley por muito. Mas eu não sei por que eles estão mantendo o Luscão não, mano. O Zoen, eu gosto deles contratarem, porque eu acho que só de ter o José Deodo e o Ackerman, o time é bom, entendeu? Eu gosto disso. O Lesa eu não sei exatamente o que esperar. Pode ser o Lesa ou pode ser o Lesado, né? Vamos ver como vai ser. Mas o Zoen, eu acho que esse top laner é da Isurus. A Isurus nunca teve um top laner que teve vontade de ser profissional. Tá entendendo? Nunca teve vontade de ser profissional o top laner da Isurus. A Isurus vive essa maldição aí, fizeram alguma amarração pra todo o top laner deles não ter vontade de ser profissional. Primeiro foi o outro lá, o
Gordox lá, mano. Como é? Esqueci o nome do primeiro top laner. É alguma coisa com B, né? Como era? Burdox, Burhol, Burhol, depois foi o Summit. Então, esse Zoen aqui, ele nem precisa ser um Faker. Ele só precisa ter a metade, 10% da vontade que o Faker tem. Ou, mano, um jogador profissional. A Yuzuru já tá bem, entendeu? Agora, Leviathan, né? Tá com o Zotv aí. O Zotv não foi um jogador muito bom aí nesse último split, Melkelzens. Mas acho que talvez fosse difícil achar um jogador a substituir, né? Talvez ali acho que valeria a pena mesmo investir no Zotv mais um splitzinho e ver o que dá, né? E fechar 2025 com ele. Scary ou Aegis? Prefiro Aegis. O Scary... Gente, o Scary, quando eu tava assistindo as transmissões da LTA Sul, se eu fosse ali o dono mesmo do Ilha, se eu fosse o baiano, eu ia literalmente traumatizar todo mundo. Eu ia falar, bom, o Scary tá apresentando essa gameplay e me traumatizando, então eu vou traumatizar todo mundo dessa transmissão. Eu ia botar um cabo de vassoura no meu rabo ao vivo pra traumatizar todo mundo desligar a TV. Eu ia fazer isso e tomar banho e nunca mais aparecer em toda a minha vida. Só de raiva eu ia traumatizar todo mundo igual eles estavam me traumatizando. O Scary tava uma coisa complicada. E por que você não faz a mesma coisa com o House? Olha, cara, eu vou ser sincero com você. Se você me perguntar, honestidade, vou ser criticado por isso, mas eu trabalho com coração, com o que eu penso, tá? Com o que eu penso. Eu não tenho nada com o House, nunca dei um bom dia para ele, nunca dei uma boa noite. Se eu disse um oi para ele, a minha vida inteira foi muito, e possivelmente foi quando eu tava lá no Ilha, como lenda, para entrevistar ele, alguma coisa assim. Então, não tenho nada com o House, não é primo meu, não é parente meu, não é nada não. Então eu vou falar do House igual eu falo de qualquer outro player sem viés algum, porque eu não tenho. Agora, caso você ache que eu tenho, você é doente da cabeça, não tenho o que fazer. Eu não tenho. Eu criticava e xingava muito ele lá na transmissão. Mas a minha opinião, sem viés algum, é que o House, ele sofreu muito, a camisa pesou nele, tava 1 tonelada e ele tava performando porcamente, o que é um fato, sendo solado para mid laners do Tier 2, que era em teoria, bem abaixo dele, mas eu acho que era a camiseta que tava pesando, entendeu? Eu acho que ele poderia até ser ruim, mas o nível que tava era a camiseta que tava pesando. Isso é o que eu acho. Que camisa, cara... Eu não entendo por que as pessoas tendem a menosprezar a camiseta do Kabum IDL. Não entendo. Porque a matemática, ela é bem simples. Eu já falei antes e eu falo para você. A camiseta do Kabum IDL é a camiseta que tem... Eu não vou dizer que mais tem, mas entra ali um top 3, 4, que tem uma comunidade muito engajada, muito ativa, que fica lá torcendo. Inclusive, nos jogos do Kabum IDL, batíamos recorde de transmissão, em termos de números. Então, eu acho que a camiseta pesava nele. Eu acho que ele vai ser o Faker entrando para Leviathan? Não. As minhas expectativas nele são bem baixas, na verdade. Bem baixas. Entendeu? Bem baixas. Mas eu não acho que ele vá ser tão ruim como ele foi no Tier 2. Entendeu? No Tier 2. É o que eu acho. Mas você acha que ele deve ser contratado? Talvez não. Quais outros mid laners aí estão disponíveis? Lembrem aí. Então, para você, ele não é o pior mid da LTA? Ele é pior do que o Fu, é pior do que o Tutis, não conheço o Lesado. Deve ser, com certeza, pior do que o Joe, pior do que o Romer, pior do que o Kazé, pior do que o Mireu. Sim, é o pior. Possivelmente é o pior. Eu só não conheço o Lesado. Mas vocês precisam entender, guys, que ele não tá sendo contratado pra entrar na Gen.G ou na SKT. Ele está sendo cotado para entrar em um time fraco. Igual a ele. E um time de performance baixa. A Leviathan, possivelmente, até mais do que o Fluxo, foi o time que mais,
deu desprazer de assistir. Essa é a verdade. Ele não tá entrando em um time nível fodão. Ele tá entrando em um time nível performance que ele performou o último split. Fraco. Ponto. Entendeu? Ponto. Ele não tá entrando na Pain, não tá entrando na Fúria, na Cade. Na rede. Não tá. Eu não sei o que vocês estão esperando. O cara performou mal, o que vocês querem? Que ele nunca mais performe? Aí é com vocês, tá ligado? Aí é com vocês. Eu acho, para mim, o caso do Yamp, por exemplo, é mais crítico do que o House. Porque o Yamp, ele tava há muito tempo... Por exemplo, para mim, eu acho que o Yamp não deve ser contratado para a LTA. Não deve. Aí você pensa, por quê? Os últimos splits desde 2021. 10, 9, 7, 4, 4, beleza. 10, 8, 5, 6. 10º no split 1 aqui. E aqui ele qualificou, né? Qualify. Tá vendo? Vamos ver o House agora. Melhor do que o Yamp. 5, 5. Primeiro split aqui em 2022. Terminou em primeiro lá na Kabum. Terceiro nos playoffs. Aí foi, né? 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6. Nossa, eu sou ele, eu nunca mais ia querer saber do número 5, 5, 5, 6. Nossa, até na Kabum foi em 5. Deus meu! É. E 7º aqui. Então, assim... Ele tá ruim? Tá ruim, mas não tá pior do que o Yamp ao mesmo nível, entendeu? Ele teve performances melhores e resultados melhores, saca? Mas, novamente, eu também não acharia ruim Leviatã priorizar botar um Leleco aqui. Não acharia ruim, não. Não acharia. Tá ligado, meu Cousins? Ai, Minerva, a Leviatã vai contratar o Leleco. Tá bom. Ok. Eu posso até concordar que é melhor ter o Leleco ou a House no time. Sem problema nenhum, meu Cororosans. Entendeu? Agora vamos para a Loud. Eu já falei para vocês. Amo essa Lauducha. Mano, se essa Loud aqui contratar esse time aqui, fincar esse time mesmo, toda a transmissão eu vou de verde, eu vou de Hulk para a LTA Sul. Não, brincadeira, eu não vou não. Mas eu passo o ano de 2025 só falando bem do Jean. Eu nunca mais falo um mal do Jean. Nunca mais. Nunca mais. Penzuda vai manter o mesmo time. Ah, tem uma coisa aqui, tá? Aqui eu não lembro se eu comentei, mas obviamente prefiro a Aegis a Scary, tá? Muito mais. Red Kennedy. A Red Kennedy, mais perdida que segue um tiroteio, né? Não sabendo exatamente ainda como vai ser. O Frost pode ser AD, pode ser suporte, pode ser cozinheiro... Pode ser um monte de coisa, né? Pode ser o Rabelo, pode ser o Zend, pode ser o Doom, pode ser o Aed, pode ser o Zend, pode ser o FNP, pode ser muita coisa. Red Kennedy vai deixar para decidir isso daí quando não puder decidir. Vamos supor, Red Kennedy fechou a janela de transferência, acabou. Aí é o time Red Kennedy. Aí nem ela sabe. Pode ser que o FNB vire até jungle. Aí a acompanhar nos próximos capítulos, né? Eu comentei com vocês sobre o Talkers Head Coach. Eu gosto muito da intenção de botar ele para coaching staff LTA Sul. Eu acho que ele é muito mais promissor no lado competitivo LTA Sul do que propriamente ele seguindo a carreira como streamer, tá ligado? Ah, Minerva, então você acha o Talkers horrível como stream? Não. Não, eu só acho que o Talkers sempre foi esse lado mais competitivo, mais essas coisas, entendeu? Isso é a minha opinião. Não é necessariamente o que o Talkers é, não é narrativa. Você pode ficar com a sua opinião sobre ele. Pra mim, o Talkers, eu acho que ele sempre deveria ter buscado esse lado mais... Ele entrar pra uma coaching staff, ele seguir esse caminho. Eu acho que ele vai ser muito melhor aproveitado dessa forma, né? Do que ele como streamer full time. E eu acho que ele pode abrir uma live ali como streamer sendo coach, né? E falar o que ele acha, fazer um reactzinho aqui, outro ali, e vai estar em casa. Só que eu não gosto muito do Talker sendo head coach no primeiro split dele. Não gosto. Não gosto. Acho que tem um mundo desse time aqui desmoronar. Desmoronar. Porque o que eu já ouvi do Talkers é que ele... Não necessariamente isso seja negativo, tá? Não necessariamente.
Falou Minerva que nunca jogou nada? Então você pode sair da live do que nunca jogou nada, mas tem um título válido ressaltar, e ir procurar em outro streamer que jogou tudo aí para você, dog. Deixa eu ver aqui o nick do cara. Ivo Gomes Floda. Tá tudo bem, entendeu? Você pode buscar a opinião de outra pessoa que tenha jogado tudo aí, como você disse. Tá ligado, meu Kelsens? Aí é contigo. Mas voltando. O que eu ouvi do Tokers, não que seja uma coisa ruim, mas o Tokers, ele é aquela pessoa que ele é mais direto, mais reto, não poupa muito palavras. E como head coach, a pessoa precisa ter um rebolado ali, né? Ter uma paradinha, ter um tato. Vamos colocar um tato melhor em relação a isso. Entendeu? Então, assim, tenho as minhas dúvidas dele como head coach no primeiro split. Eu acho que valeria a pena e faria mais sentido ele ficar ali na coach staff, mas não como head coach, saca? E sim como um coach estratégico, por aí vai. O Cheiro tem rebolado? Tem. O Cheiro tem. É um dos melhores rebolados dele? Não acho que seja, mas o Cheiro tem o rebolado dele, entendeu? O Tokers, ele já foi head coach por 2 anos da Avan. Em termos de resultado, nesse head coach aí, Guilherme, perdão, não foi muito positivo, né? O Tokers, ele foi head coach da Avan com um dos melhores times que já pisaram no Tier 2 naquela época e acabou ficando, mano, numa posição horrível aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Ele começou aonde como treinador? Aqui. Ele começou como mid laner, né? Como vocês estão vendo aqui. Jogou com Zantin top, revezando com Hidan, Carioca jungle, Thunder e ele mid, Flare e Sarkis AD. Nossa, o time aqui tinha 70 pessoas, né? Depois ele foi para treinador, ó. Tokers treinador e Raven treinador também. E daí acabou pegando o segundo lugar na fase de grupos e terceiro em playoff, com um time de Hidan, Carioca, Jinkedo, Flare e Eza. Os únicos que eram fracos aqui, vamos assim dizer, não era nível pica, era o Flare e era o Hidan, tá ligado? Mas ainda assim eram bons jogadores para a época. Mas óbvio que o core era Carioca, Jinkas e Eza, né? O Eza saiu da PEN pra ir pra Van, inclusive. Então, assim, sim, ele já trabalhou como treinador hoje. Mas, novamente, eu acho que tem um mundo em que dá certo, mas também vejo facilmente isso dando errado, tá ligado? Porque depois de muito tempo ele volta a ser coach e acho que deve faltar esse tatozinho nele. Mas vamos ver, né? A Red, ela faz bastidores, então nós vamos conseguir acompanhar esse vai e vem do Tokers como treinador, esse caminhar do Tokers como treinador, entendeu? O Tolão treinou os monos para o Cebolão e eles foram muito bem em Minerva. Dá pra contar? Dá, né? Acho que dá. Não sei se eu contaria 100% ele treinar, tipo assim... Cachorro, tu tá mamando o Tokers? Se você estiver mamando o Tokers, ele é baixinho e você é bem alto. Você precisaria deitar pra mamar ele, que nem ajoelhado tu daria a altura ali, dog. Minerva odeia o Tokers, aqui eu percebi. Gente, eu não entendo. Vocês estão numa live e num react que eu tô dando opinião. Vocês não querem ouvir a opinião e querem ficar com a de vocês? Vocês fechem a live e volta quando for League of Legends, quando for Valorant, alguma coisa assim. E daí vocês ficam apenas com a gameplay. Não entendo por que vocês ficam criticando essas coisas. É uma live de opinião. E você tá reclamando de eu ter uma opinião diferente da sua, dizendo que eu odeio o cara. Tudo que eu disse aqui, se você for ver numa lógica convencional, numa lógica rápida, faz sentido. Eu não senti, eu tô mais leve e mais tranquilo que pai de filha feia. Juro por Deus. Só que eu tô fazendo isso pra quebrar a expectativa de vocês e não normalizarmos comentários assim. Percebe? Eu tô fazendo isso, na verdade, com o maior amor e a maior tranquilidade. Entenderam? Entendem isso? Quando eu tô tiltado é outros 500.
Saca? Só que a todo momento eu tô cortando pessoas assim para que coisas assim não sejam tão frequentes. Mas enfim, as coisas em que eu disse sobre o Talkers, eu acho que elas fazem bastante sentido. Quando eu falei sobre tato, por exemplo, com lidar com outras pessoas, o Talkers é o player que tempos atrás teve dificuldade de lidar com o público e falou que não ligava nem para você, nem para o país. Então, assim, novamente, as coisas em que eu disse, elas fazem sentido, tá ligado? Você pode não concordar, mas eu não tô dizendo isso porque eu odeio ou porque eu gosto do Talkers, entendeu? Você pode ter a sua opinião e você pode falar ela para mim. O que eu fico meio pá assim é você falar que eu não gosto da pessoa por eu estar dando uma opinião contrária. Sendo que a sua opinião é enviesada. Porque quando eu falei mal do House ou do Yamp, você tava adorando. Porque você não gosta dele. Mas quando eu falei mal do seu streamer predileto, possivelmente, você ficou puto. Então, tipo, fica com o seu streamer predileto, vendo ele, e não pega opinião sobre ele de outras pessoas. Entendeu? É isso. O trabalho de um head coach, ele envolve muitas coisas além da estratégia. É muito mais sobre tato do que propriamente estratégia, entendeu? Porque às vezes o conhecimento a pessoa até pode ter. Por exemplo, eu tenho certeza em que vocês que já fizeram faculdade ou escola, né, podem ter passado por professores que eram excelentes em conhecimento, sabiam de tudo, mas não tinham a didática ou a paciência ou coisas que eram necessárias ali a mais para acabar botando conhecimento na sua cabeça. Não que necessariamente seja o caso do Talkers, entendeu? Só que, como eu falei, a minha opinião atual sobre essa, com um pouco em que eu tenho, porque não é público, é que ele não tem tanto tato, tá ligado? E eu te explico por que ele não tem tanto tato. A minha opinião não é enviesada, a sua que é. Saca? Mas, novamente, você pode ter a sua. Eu só fico meio pá quando você vira e fala: caralho, o Minerva odeia o Talkers. Não, cara, só tô dando a minha opinião aqui, tá ligado? Enfim. Agora vamos falar sobre a Cade, que vem com o Smiley para coaching staff. Eu não sabia disso não, mano. E um salve aí para o Bruno Queiroz aí pelo Youtubers, mano. É meu primo. Como você tá, Bruninho? Um salve, meu cousins. Deve estar ali com a minha irmã, minha cunhada, né? Imagino eu. Mas o Smiley está como treinador nessa Cade, né? Acho que ele se distanciou ali, abandonou o lado mais competitivo como jogador e está como treinador. Eu não sabia disso, sendo bem honesto, porque eu fiquei desligado de League of Legends nesse meio tempo. Perdão. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto. Da liga, o Smiley e o Seal. Lembrando que nos bastidores do Tier 2 e até mesmo do Tier 1, o pouco que a Cade fez, né? O Smiley participava ativamente. Entendeu? O Smiley participava ativamente. Não, guys, o Bruninho, ele é primo meu de sangue, tá ligado? Ele cresceu comigo, mano. O primo, o Thiago, é outras coisas, outros 500. O Bruninho é primo de sangue, cara. Porra. Ele é primo mais novo meu. Assim, na verdade, não é primo. É que a mãe dele... Mano, a minha família é muito confusa porque é muita gente. A mãe dele é filha... a mãe dele é filha da minha tia. É primo? Não, acho que é primo mesmo, né? Não, eu acho que ele seria primo da minha mãe. Ele seria prima da minha mãe. Ele seria primo da minha mãe. E de mim é primo de 3º grau, 4º grau. Eu falei para vocês, a minha família veio da roça. Então, tá arriscado eu ter mais primos aí no chat. Quem é primo meu aí, mano, manda um salve. Porque tá arriscado eu conhecer. Juro por Deus, eu tenho primos que eu nem conheço, na verdade, pela roça, entendeu? Porque a minha família veio da roça, do nada. O Exa que inventa a narrativa e fique de que eu sou herdeiro. Eu não sou herdeiro. Meus pais são primos de fato. São primos de fato. A minha bisavó é mesmo a minha bisavó, par de mãe e pai, uma parada dessa. E é tudo do zero. Meus pais começaram do zero, eu não sou herdeiro. Eu herdo dívida, entendeu? Eu não herdo dinheiro. Mas, enfim,
Eu gosto muito dessa Cade, gosto do Smiley ser movido para treinador e gosto mais ainda do Mireu na mid lane. Essa Cade tem tudo para brigar pelo título em 2025.3, tá? Os times favoritos aqui ao título fica sendo Cade, Pen, Fúria. Se a Loud fechar essa line aqui, a Loud belisca até, mano, um top 2, top 1 numa tier list, tá? Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. E a nossa LTA Sul, nosso campeonato regional, obviamente vai ter também a competição pelo quê? Pelo último lugar. Olha aí que coisa linda. Leviatã veio aí também para disputar o último lugar. Leviatã e Fluxo. É disso que o Brasil gosta. Então, vai estar disputado o primeiro, segundo, terceiro e quarto e disputar também o sétimo e o oitavo. O Fluxo vai falar, não, o oitavo é meu nessa porra. E daí vem a Leviatã. Claro que não. Eu tenho um fator surpresa. A minha equipe pode ser até um pouquinho melhor do que a sua, mas ela vai performar pior porque essa é a minha mágica. Entendeu? Mas tá aí, guys. Tá aí. É verdade isso, família. Eu tenho muitos primos que eu nem conheço. Entendeu? Eu tenho muitos primos que eu nem conheço, para vocês terem noção. Minha família, ela é muito, 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 muito grande. Muito grande, vocês não têm noção. A minha avó, assim, a minha família por parte de pai, ela é mais tranquila. Ela não é tanta coisa assim, não. Porque a minha avó, par de pai, teve 3 filhos só. Mas a minha avó, par de mãe, teve 14 filhos. 14 filhos, meu Kiosnas. 14. Então, às vezes eu tô andando na rua, pelo Rio, e daí enquanto a pessoa fala, sou seu primo. Cresci contigo. E eu nem sabia. Eu nem sabia. Se autorreproduziram com todo o respeito, meu cousins? Não, mas meus pais, eles são primos de 3º, 4º grau. Agora que eu comprei a minha casa lá, guys, no Rio, né? Vocês vão conhecer mais de perto meus pais, meus irmãos, etc. Esse jeito meu holy vem da minha mãe, sabia? Minha mãe, que ela não pode ver nada que ela sacaneia. Hoje em dia ela tá mais de boa, ela tá mais tranquila, né? Porque ficou velha. O tempo passou. Mas a minha mãe, ela via uma pessoa na rua, já sacaneava. Ela é igualzinha a mim, igualzinha a mim.